Você já se imaginou apaixonando-se em meio a uma guerra entre reinos mágicos? Ou descobrindo que o destino do mundo depende de um amor proibido entre uma bruxa e um caçador de monstros? Bem-vindo ao universo do Romantase, um gênero literário que está incendiando as redes sociais, conquistando as prateleiras das livrarias e, acima de tudo, ganhando o coração de milhões de leitores ao redor do mundo. Romantase é a junção poderosa entre dois gêneros amados. O romance menos com suas emoções intensas, desejos profundos e conexões humanas, e a fantasia, com seus mundos mágicos, criaturas místicas, feitiços, guerras épicas e lendas ancestrais. E quando esses dois elementos se encontram, o resultado é uma experiência literária única. Histórias arrebatadoras, onde o amor é testado por maldições, profecias e batalhas entre luz e sombra. O termo romantase pode até parecer recente, mas seus elementos existem na literatura há muito tempo. Pense em clássicos como O Senhor dos Anéis, onde o amor entre Aragorn e Arwen floresce no meio de uma guerra pelo destino da Terra-média, ou As Brumas de Avalan, que revisita a lenda do rei Arthur sob uma ótica feminina, mística e apaixonada. O que temos hoje é uma evolução desse conceito, modernizado, diversificado e altamente viciante, especialmente com o apoio das redes sociais. Nos últimos anos, o romantase se tornou um fenômeno global. Plataformas como o TikTok, mais especificamente sua comunidade literária chamada BookTok, foram fundamentais nesse processo. Leitores apaixonados começaram a compartilhar suas reações emocionadas, resenhas empolgadas e teorias conspiratórias sobre personagens fictícios. De repente, títulos como Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas, passaram a liderar as listas de mais vendidos, muitas vezes sem sequer campanhas de marketing tradicionais. Essa comunidade fez algo extraordinário. Transformou a leitura em um movimento cultural. Livros que antes passariam despercebidos ganharam status de fenômeno. As editoras, percebendo a força dessa nova geração de leitores, passaram a investir pesadamente em títulos do gênero, muitas vezes relançando obras com capas mais atrativas ou apostando em autoras independentes que viralizaram online. Mas o que exatamente torna o romantase tão irresistível? Primeiro, a ambientação. Em histórias de romantase, o cenário vai muito além de pano de fundo. Mundos inteiros são criados com riqueza de detalhes. Florestas encantadas onde o tempo passa de forma diferente. Castelos flutuantes, reinos divididos por feitiços antigos. Academias de magia, onde se treina guerreiros e sacerdotisas. Essa construção de mundo é essencial para o escapismo que o gênero oferece. Os leitores não apenas leem uma história, eles vivem nela. Segundo, os personagens. O romantase tem como marca registrada protagonistas fortes, especialmente mulheres que são complexas, corajosas e imperfeitas. Muitas vezes elas começam a história como alguém comum, menos uma órfã, uma prisioneira, uma aprendiz menos, e ao longo da jornada, descobrem ter um poder extraordinário, ou um papel central, em uma profecia esquecida. Ao lado delas surgem personagens masculinos, misteriosos, sarcásticos, às vezes sombrios menos, mas quase sempre encantadores. A dinâmica entre eles é intensa, cheia de tensão, conflitos, crescimento mútuo. E claro, romance. Além disso, o romantase trabalha com tropes literários que o público simplesmente adora. Entre os mais populares estão Enemies to Lovers, quando dois personagens que se odeiam acabam se apaixonando. Slow burn, o romance que se constrói lentamente, com cada toque, cada olhar, carregando significado. Amor proibido entre raças inimigas, classes sociais opostas, ou sob maldições mágicas. Triângulo amoroso. Aquele dilema clássico entre dois interesses amorosos, geralmente com personalidades opostas. Destino entrelaçado, onde uma força mística une os personagens, mesmo que tudo os separe. Mas o romantase vai além da fórmula. Ele se destaca por conseguir unir emoção intensa com grandiosidade épica. O romance não é apenas um enfeite. Ele é o coração da trama. A magia, por sua vez, muitas vezes reflete o emocional dos personagens. Há autores que usam a magia como metáfora para traumas, crescimento, dor, superação e descoberta do amor próprio. E é por isso que tantas pessoas se conectam tão profundamente com essas histórias. Entre as autoras que definem o romantase contemporâneo, algumas se tornaram verdadeiros ícones. Sarah J. Mas, por exemplo, criou universos complexos e interligados em suas séries Trono de Vidro e Corte de Espinhos e Rosas, com personagens inesquecíveis e uma mitologia riquíssima. Seus livros venderam milhões de cópias,
e estão sendo adaptados para as telas. Jennifer L. Armentrout com a série de Sangue e Cinzas, misturação, sensualidade e uma mitologia própria. Já Rebecca Yarros, com Fort Wing, trouxe dragões, guerra e paixão para dentro de uma academia militar mágica, conquistando milhares de leitores em poucos meses. Outras autoras como Lexi Ryan, Shelby, Mahurin, Danielle Ian Jensen, Charissa Broadbent e Raven Kennedy continuam expandindo o gênero, trazendo protagonistas femininas cativantes, reinos originais e relações profundas e emocionantes. E o melhor, essa onda está começando a dar espaço para vozes mais diversas, cada vez mais autoras e autores LGBT, TQIA+, negros, indígenas e de diferentes culturas, têm escrito suas próprias versões de romantase, incluindo protagonistas fora do padrão e narrativas mais inclusivas. No Brasil, nomes como Kel Costa, com sua série Fortaleza Negra, e Clara Alves, que flerta com o gênero em algumas de suas obras, representam esse movimento de inserção no cenário nacional. Mas nem tudo são flores. O romantase também recebe críticas, muitas delas válidas. Há quem diga que o gênero se apoia demais em fórmulas repetidas. Outros apontam para a romantização de relações tóxicas, menos como a ideia de que ciúmes extremos ou comportamentos controladores são sinal de paixão. Também há uma cobrança crescente por representatividade real, indo além de personagens diversos apenas como adereços ou estereótipos. Esses debates são importantes e mostram que o público de romantase é maduro, engarrado e exigente. Eles não querem apenas mais do mesmo. Querem histórias que emocionem, desafiem e representem de verdade o mundo em que vivemos, menos mesmo que recheadas de magia e dragões. E é justamente essa fome por conexão que explica o sucesso do romantase. Em tempos incertos, em um mundo real onde o amor às vezes parece difícil, o romantase oferece esperança. Ele nos lembra que o amor pode ser transformador, que mesmo quando tudo parece perdido, um sentimento verdadeiro pode acender uma chama no meio da escuridão. Ele nos faz acreditar que há algo de mágico nos encontros humanos, nos sacrifícios feitos por quem se ama e na jornada que transforma tanto o herói quanto o leitor. Além disso, o romantase deixou de ser apenas literatura para virar um fenômeno cultural. Ele influencia a moda menos com estilos como o cottagecore, ou witchy, aesthetic ou fairy grunge, e movimenta eventos e convenções. Leitores se fantasiam de personagens, criam fanfics, trilhas sonoras, arte digital, bonecos e até jogos inspirados nesses mundos. O fandom é parte viva da experiência. O futuro do romantase é brilhante e mutável. A inteligência artificial e a autopublicação estão ajudando autores independentes a lançarem obras ousadas e inovadoras. O gênero está se fundindo com outros como distopia, ficção científica e horror. Em breve, poderemos ver histórias de amor em meio a pandemias mágicas, entre ciborgues encantados ou em colônias humanas em planetas distantes. E não pense que o romantase é coisa de adolescente ou literatura feminina, como alguns preconceituosamente afirmam. Ele é, na verdade, um reflexo da força narrativa das emoções humanas. E não há nada mais universal do que isso. Por isso, se você ainda não deu uma chance ao romantase, talvez seja a hora de abrir seu coração para a magia, de permitir que um livro te transporte para um lugar onde o impossível é cotidiano. E onde o amor verdadeiro, corajoso, transformador, é a força mais poderosa de todas. E você, leitor ou leitora, já se apaixonou por algum personagem que vive em um mundo onde dragões voam, portais se abrem e profecias se cumprem com beijos ao luar? Já sentiu seu coração bater mais forte por alguém que sequer existe fora das páginas? Se sim, bem-vindo. Você também faz parte dessa jornada encantada chamada romantase.